Morning and happy Sabbath. Bom dia e feliz sábado. I would like to welcome you all for this UK camp meeting. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês nesse campal do Reino It is the Unido. first time I teach at the international Zoom camp meeting. É a primeira vez que eu falo num campal internacional no Zoom It's not an exercise that I like, e não é uma coisa que eu gosto muito, especially because English is not my first language, especialmente porque o inglês não é a minha língua materna and I have a French accent. e porque eu tenho um sotaque francês. And I hope that the translator and you online, and here, you will be able to understand me. E eu espero que os tradutores e as pessoas que estão online consigam me entender. So I would like to apologize to the French members. Eu gostaria de pedir desculpas aos membros da França, Because when I will present this morning, porque quando eu me apresentei nesta I manhã, already done it in November 2nd and 9th. eu o fiz em So they will 2 de hear it novembro. for the second time. Desculpe. Então, vamos nos encontrar pela segunda vez. Okay, so before I start, Então, antes de começar, so let's kneel to pray. vamos nos ajoelhar para orar. Dear Lord, Querido Deus, we would like to welcome you in this place. queremos te dar as boas-vindas nesse We would lugar like to offer you our worship, e queremos dirigir a ti nossa adoração, our praises, nossas and adorações our heart. e nosso coração. In return, we would like you to bless us E, em retorno, gostaríamos que o Senhor nos abençoe and that your spirit guide us during all the day. e que o teu Espírito nos guie durante todo esse dia. We ask you this favor Nós te pedimos o teu favor, in Jesus' name, amen. no nome de Jesus. Amém. So today, during the two presentation, Então, hoje, nas duas apresentações, so my focus will be on Elder Terry's presentation, o meu foco vai estar nas apresentações da anciã Terry. that I suppose that everybody have heard since then. E eu presumo que todos aqui já tenham escutado essas This apresentações. presentation called Act 27 and the Sunday Law. Essas apresentações que se chamam Atos 27 e a Lei Dominical. And as you know, she placed the Sunday Law waymark on July 18, 2024. E, como vocês sabem, ela coloca o marco da Lei Dominical em julho de I'm 2024. fully aware also, I'm fully aware also E que vocês também estejam that in completamente the movement there is conscientes no consensus on this date. de que no movimento ainda não existe um consenso sobre essa data. People has other theories, other dates. As pessoas estão falando sobre diferentes Nobody datas is in agreement with what she presented so far. e ninguém está de acordo com o que ela apresentou até agora. People have still a question and relevant question about where we place the Sunday law. As pessoas ainda têm perguntas importantes de onde nós colocamos esse marco da lei dominical. And some also do not see the oppression that is linked with this waymark. E algumas também não conseguem ver a opressão que está ligada a esse marco. But despite of this disagreement, Mas apesar desse desentendimento, desacordo, there's one thing that we are all in agreement. We are tem all uma agree coisa upon. em que todos nós concordamos, This topic wake us up. de que essas pessoas nos This acordam. topic creates some discussion, Desculpa, que esse assunto nos acorda e and I nos think faz it's really discutir. excellent. E eu acho que isso é excelente.
even though we are not all in agreement. mesmo que nós não estejamos todos em It's, acordo. it's good to ask questions, to discuss between us, Então, é bom que nós possamos discutir essas coisas entre nós, because of our knowledge on the Sunday law remarks based upon the great controversy. porque o nosso entendimento do marco da lei dominical está baseado no grande We conflito. have we have bias because of what we read on the Bible and on the great controversy. Nós temos viés porque trazemos coisas da Bíblia e do grande conflito, And we are struggling to combine all these thoughts on the remark of Sunday law as July 18. e a gente tem dificuldade em pegar tudo isso da Bíblia e grande conflito e colocar, encaixar no marco And I hope de that Curtis julho de study 2024. yesterday E eu espero que o que foi dito ontem answered to some of these questions. pode servir para ajudar a And that's for resolver me. essas perguntas. Isso, pelo menos, me So, ajudou. as I said, Como eu disse, I will really focus on Elder Terry presentation, eu vou focar nas apresentações da anciã Terry and I will really show you what I understand from regarding the different steps she took. e eu vou mostrar o que eu entendi com relação aos diferentes passos que ela tomou. So this is the plan that we will discuss. Então, essas são as coisas que vamos discutir. So if I don't know if you can see the PowerPoint. Não So sei se anyway, so vocês... we will see 4 major points. I hope I will have time. I don't know. Eu espero que a gente firstly, consiga ver 4 pontos e, inicialmente, firstly, we will have a look on the spirit of prophecy. na primeira ponto é que a gente vai ver o espírito de profecia. Some declaration of Ellen White regarding the time period of the Sunday law and God's people. Algumas declarações sobre Ellen White com relação ao tempo da lei dominical e o povo de Deus. Then we will review the message, but the structure and the fifth line. Depois nós vamos revisar a mensagem falando de estruturas e da quinta linha Use on the study of Elder Terry. que foram usadas no estudo da anciã Terry. And you will see that it's quite in line. There are some aspects that Curtis touched yesterday. E vocês vão ver que isso está alinhado com o estudo do Curtis ontem. Then you will go to the to Elder Terry theory on Sunday law. Depois nós vamos à teoria da anciã Terry sobre a lei dominical. What she wants us to look at on July 18th. A que lugar ela quer que nós olhemos em julho de 2018? And after what I ao que ela quer que understand as the very heart of her message, e entender qual é o core da sua the mensagem, fifth o centro equals the seventh. da sua The mensagem, fifth que é equals the seventh. que o quinto é igual ao sétimo. Okay, so I hope it's clear for everyone what we will see during my 2 presentations. Eu espero que tenha ficado claro para todos o que nós vamos ver durante minha apresentação. But before I start, as I said, we will have a look on the spirit of prophecy from Ellen G. White. Mas antes de começarmos, como eu disse, a gente vai dar uma olhada no espírito de profecia, o que diz Ellen White. And we will read a quote number 1. E nós vamos ler a citação de número 1. So I read one sentence and the translator can translate. So this is what she said. She Vamos said, ver o que the ela disse. present is a time of overwhelming interest to all living. A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the event taking place about us.
Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres, pensantes de todas as classes, têm fixa sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. They are watching the strained, restless relations that exist among the nation. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they realize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. So the most important word for me in that quotation is the word the present. A palavra mais importante para mim nessa citação é a atualidade ou presente. Because this word, the present, Porque essa palavra, atualidade, remind me one of our fundamental passage in the movement, Isaiah 46:10. me faz lembrar de uma citação muito importante no movimento para nós, que é Isaías 46:10. To understand the present Para entender o presente, a atualidade and the future, e o futuro, we have to go back to the Alpha nós temos que voltar-nos ao alfa and bring back the past to the present, compare it, e trazer o passado para o presente e compará-lo. and after we will be able to see the future. Então nós vamos conseguir ver o futuro. And this is what you call faith. E isso é o que é chamado de fé. This quotation is telling us that the ruler and the statements are worried about two things in the present time. Essa citação está dizendo que os governadores e estadistas estão preocupados com duas coisas no tempo presente. So she said, Ellen White, Ellen White então disse so there are two major issues that worry people. que são duas questões de maior importância diante das pessoas. It is the relationship between the nation, she called agitated and restless. São Is it the relation between nation as relações entre as nações, que ela diz que são tensas e inquietas. Excuse me, my mic. Okay, so excuse me. So Ellen White mentioned two things, the relation between the nation Então, Ellen White menciona duas coisas: as relações entre as and, nações and also the intensity of every element on earth. e também a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre. Okay, if you consider for a moment the relationship between the nation that is really agitated, Então, if we consider the relationship between the nation, se nós considerarmos as relações que existem entre as nações, we can mention few of them. nós podemos mencionar duas delas. So we can mention the proxy war, Ukraine and Russia and USA and its allies. Nós podemos ver a guerra de procuração entre Rússia e os Estados Unidos com seus aliados. Okay, quotation 3, if that will help you. And we can also mention the American election. E podemos mencionar também as eleições americanas. And regarding the intensity of every element, earthly element, E se a gente falar sobre a intensidade dos elementos da Terra,
in our present, we can mention, for example, the climate changing. Na nossa atualidade, podemos citar, por exemplo, a mudança climática. Okay. Okay. So when I read this quotation, Então, quando eu li essa citação, I said in the time period of which Ellen White is written this quotation, eu vi o tempo em que Ellen White estava escrevendo essa is the citação. time period of the Sunday Law 1889. É o tempo da Lei Dominical, 1889. So that's why I find it quite interesting to compare what she said with what we live with our present time. Por isso eu achei interessante comparar o tempo em que ela vivia com o nosso tempo presente. And after I watched a documentary, E depois disso, eu assisti um documentário and the author Heather Cox Richardson, e o autor se chama Richardson. it's an American historian and author. She's really echoing what Ellen White is saying. Na verdade, uma autora americana que fala algo parecido com Ellen White, historiadora. And Ela é it's called number 5. a citação de número 5. And the documentary called Democracy Under Siege, Under Siege, Democracy Under Siege. E o documentário se chama. And this is what she said. We will read two quotation back to back. And she said, our country, the USA, is at a critical moment. We could lose everything. It's not just the political aspect. It's demographic, climate change, gun control. It's time to make our voice heard. O nosso país, os Estados Unidos, está num momento crítico. Podemos perder tudo. Não é apenas o aspecto político, é a demografia, as alterações climáticas, o controle de armas. É hora de fazer ouvir as nossas vozes. Acredito sinceramente que vamos superar isso, mas vamos ter de lutar. So in this time period, our present, the time period of the Sunday Law, we have a world who is really agitated. Então, nesse mundo, né, nesse contexto de lei dominical, nós temos um mundo que já Because está of the fall of agitado democracy. por causa da queda da democracia. O documentário se chama So, okay, Democracia I em repeat, Xeque. sorry. So in the time period where we live in the time, in the present, No tempo em que nós estamos vivendo, the world is agitated with several issues. o mundo está agitado com muitas questões, And one of them is the fall of the democracy. e uma delas é a queda da democracia. In addition to it, the planet, climate change. E uma das questões é o planeta, a mudança climática. But in this documentary, the author says the Americans do not believe of these issues. Mas nesse documentário, ela mostra que os Estados Unidos não acreditam nessas questões. And this is the reason she gave, quote number 6. E é por isso que ela fala, que ela dá essa citação de número 6. She said, the American people made the mistake of believing that as long as there were no tanks in our street, democracy was safe. O povo The americano. truth is that democracy are more often destroyed by the ballot box than by weapon. O povo americano cometeu o erro de acreditar que, enquanto não houvesse tanques nas nossas ruas, a democracia estava segura. A verdade é que as democracias são mais frequentemente destruídas pelas urnas do que pelas armas. He said, unfortunately, the United States has a long tradition of restricting minority vote
in order to silence their voices. Ela Quote number diz: 7. infelizmente, os Estados Unidos têm uma longa tradição de restringir o voto das minorias para silenciar sua voz. And we understand now why the topic of voting has been introduced into the movement. E nós entendemos agora porque essa questão do voto foi introduzida ao nosso movimento. So this topic has been introduced by Elder Parmenter in May 15, 2022. Então, sabemos porque esse assunto foi introduzido pelo ancião And Parminder this topic of em voting is maio de also central 2022. in the study of Elder Terry. E essa questão do voto também é central nos estudos da anciã Terry, Because it's linked to the fall of democracy and also to the election and Sunday law porque, crisis. porque também está ligado com o tema da democracia, as eleições e a lei dominical. É a crise da lei dominical. So this is the external. Now let's see what Ellen White is saying regarding us, our states. Mas isso se diz respeito ao externo. Vamos ver agora o que Ellen White fala sobre nós, She's saying two things. nosso estado. E ela diz duas coisas. First of all, she's saying that we are not ready for the big crisis. Primeiramente, ela diz que nós não estamos preparados para essa grande crise. And the second thing, she's saying God has prepared us for this big crisis. E a outra coisa é que Deus nos está preparando para essa grande crise. So we will not read the quotation, but I just pull them up. You will be able to read it after all. Então, nós não vamos ler as citações, mas eu vou colocar aqui. CI, Conselhos para a Igreja So what is the great issue 344.2. she's talking about in 1989? Então, sobre o que ela está falando aqui em 1889, nessa citação da Review and Herald? So we explain it as Sabbath versus Sunday, but we know it's human rights. Nós dizemos que é uma questão de sábado versus domingo, And- mas sabemos que é uma questão de direitos humanos. And for us, it's the same issue. It's gender equality, human rights. E para a gente é a mesma questão, é uma questão de um assunto de gênero e direitos humanos. So God revealed us through his prophet, because in Amos 3:7 he said, Então, Deus nos revela através de seus profetas, porque ele diz assim em Amós 3:7. surely the God will do nothing but reveal his secret to his servants, the prophet. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. So God didn't let us unprepared. Então, Deus não nos deixa despreparados. And if we go back to our line based upon Isaiah 46:10, E se nós voltamos à nossa linha, baseados em Isaías we will see 46:10, how God prepares us. nós vamos ver como Deus nos prepara. So he prepares us in two ways. Então, ele nos prepara de duas formas. Firstly, he gave us some angel. Primeiramente, ele nos dá o primeiro anjo. So at the beginning of the line, Então, in 1989, we have our Alpha history. Então, no início da linha, em 1989, nós temos a nossa história alfa. He gave us the first angel message. Deus nos deu He a gave primeira us the second mensagem angel angélica, and the third angel. a segundo anjo e o terceiro anjo. So now he revealed us the first angel when he arrived, his focus was especially on the Sunday law. Então, o primeiro anjo, quando chegou, o seu foco primário era na lei dominical. He was telling us Daniel 11:40-45. No, he was telling us Daniel 11:40b is fulfilled. E ele estava dizendo que Daniel 11:40, parte B, estava So cumprida. our focus was on the external and prophetic event
based upon Daniel 11:40b. Então, o nosso foco estava nos eventos externos proféticos baseados em Daniel 11:40 por parte But he B. also show us a different, he also prepare us in a different work, Mas for ele a different work. também nos preparou para um trabalho diferente. And this work is the work of restoration, E esse trabalho é um trabalho de restauração. the work that God wants to do in us. É o trabalho que Deus quer fazer operar em nós. So I think we all know this quotation Eu acredito que todos nós conhecemos essa citação, because it's something, if you follow Elder Parmenter studies, porque é algo, se você segue em estudos ancião Parminder, you know that, you know, it's one is, I will not say favorite topic, but you know that is really help us to understand this restoration work. porque ele ajuda muito a gente a entender esse trabalho de restauração. And this quotation bring me back to 2017 when he started doing the nature of man, E or essa, not human nature, sorry. e essa citação nos faz voltar a 2017, quando estamos falando da natureza humana. When he says soul that bore the image of Satan were transformed into the image of God, and we cannot understand this work, this mystery, we can only believe as the scripture declare that is Christ in you, the hope of glory. Que diz que essa transformação em si é o milagre dos milagres, uma mudança operada pela palavra, é um dos profundos mistérios da palavra de Deus, que tem a ver com Cristo em nós, a esperança da glória. So even though Ellen White says that we are not prepared for the Sunday law crisis, E embora Ellen White diga que nós não estamos preparados para a crise da lei dominical, at the same time she's saying God didn't let us without compass. ao mesmo tempo, diz que Deus não nos deixou sem uma He bússola. prepares us internally for and also externally, Ele nos if preparou I can express it this internamente way. e também externamente, se eu posso dizer assim. He wants us to have the experience and also the knowledge, E Ele quer que nós tenhamos a experiência e também o conhecimento. because as we all know, the sealing is intellectual and spiritual. Porque, como todos sabemos, o selamento é espiritual e intelectual também. So understand the date of the Sunday law is okay, it's good. Então, saber a data da lei dominical está bem, é bom. Discussing about the Sunday law is okay, is normal. E discutir sobre a lei dominical está bem também, é normal. But we should not also forget the internal work that goes together. Mas não devemos esquecer do trabalho interno que vai junto com isso. And Ellen White called it Christ in you, the hope of glory. E que Ellen White diz que é Cristo em vós, a esperança da glória. So now let's follow the advice of Isaiah 46:10. Então agora vamos seguir o conselho de Isaías 46:10 and go back to our line e voltar à nossa linha to understand how God prepared us through all these years para podermos entender como Deus tem nos preparado durante todos esses anos in order to be able to recognize the message of the Sunday law. para que pudéssemos reconhecer a mensagem da lei dominical. Because this is our present at the moment, the issues that arise between us. Porque nós estamos vendo no presente, no momento, as questões que estão se levantando So first of ao all, nosso lado, when diante de nós. the first angel arrived, he helped us to understand the structure. Então, o primeiro anjo chegou e nos ajudou a entender as estruturas. And one of this structure, it's found is Revelation
13 and 17. E uma dessas estruturas tem a ver com Apocalipse 13 e 17. So this structure is how it's called the deadly wound, E nessa estrutura nós vemos a ferida de following morte by the death, sendo seguida pela morte. and following by the resurrection. E depois disso, a ressurreição. And if you recall, like me, E se vocês lembram, como eu, the king of the north and the king of the south follow the same pattern, even though they are opposite. o rei do norte e o rei do sul seguem o mesmo padrão, mesmo eles sendo opostos. So the king of the south, at time of the end, received his deadly wound, died Então, in 1901. então, o rei do sul recebe sua ferida de morte em 1989 e morre em 1991. Okay, then he resurrect in 2000. E depois ele ressuscita em 2000. Then we see also, based upon the Pyrrhus line, we have the structure also. E depois nós também temos a estrutura, a linha de Pirro. We have also the deadly wound in Panium, following by the dead at Sandalo. E nela nós vemos a ferida mortal em Pânio, que está seguida pela lei dominical, pela morte na lei And if dominical. we look at Revelation 17, she will use another wording. E se nós olhamos para Apocalipse 17, ela se usa, She will say, he is, he was, se usam and he outras lives. palavras, que era e que voltou a viver. And this structure, you have to understand it because Elder Terry used it in her study for the Sandalo. E essa estrutura você deve entendê-la porque a anciã Tess usa ela no seu estudo da lei dominical. And this study and this structure, we should recognize it because at the time of the end, it has been laid down for us. E nós temos que entender essa estrutura porque no tempo do fim ela foi mostrada para nós. So God is not talking a different language, he's talking the language we're supposed to understand. Então Deus não está falando numa linguagem diferente, ele está falando usando uma linguagem que devemos Okay, entender. a second structure we should understand is the overlapping and the transition. E a outra coisa que nós temos que entender é a sobreposição e a transição. And as you know, it's nothing new because we know we knew this structure with the kingdom, 6th and 7th kingdom. E como sabemos, isso não é nada novo, porque deveríamos saber essa estrutura sobre o sexto e o sétimo reinos. But also we see it in the churches, Laodicea and Ephesus, the overlapping. Mas isso também nós vemos essa sobreposição nas igrejas de Laodiceia e Éfeso. Okay, so another, so we, I will not draw it, I don't know. Another structure we have to understand. E outra estrutura que nós temos que entender. It's after on summer 2018, the topic of time setting has been reintroduced. Também é o tópico de 2018, que é foi a marcação de tempo reintroduzida By Elder Parminder in preparation of the Midnight Cry message. pelo ancião Parminder em preparação para a mensagem do clamor da meia-noite. Because the date of Raphia and Panium would be announced in September. Porque a data de Ráfia e Pânio seriam anunciadas em setembro. And as you know, the time setting is really an important element for us to know where we are in the final event.
E nós sabemos que essa marcação de tempo é uma porção importante da mensagem para nós sabermos onde estamos nos eventos finais. So after having after having introduced all this structure for us, E depois de ter introduzido toda essa estrutura para nós, so Elder Tess came and present the midnight cry message. então a anciã Tess veio e apresentou a mensagem do clamor da meia-noite. The counterfeit line, Pyrrhus, Act 27. A linha da contrafação, Pirro e Atos 27. So this study serves as a stepping stone E esse estudo serviu como uma pedra de tropeço, and particularly the fifth line, particularmente a quinta linha, uh, the um, the line of the two institution, a linha das duas instituições, to understand a lot of things, King of the North, King of the South, and so on. para o entendimento de muitas coisas, o rei do sul, o rei do norte e etc. Okay, so it's all this knowledge, Então, isso nos deu todo esse external conhecimento, event, understand there's external event, but also the internal work dos eventos externos e também do trabalho da obra that God interna wants to do within His church, que Deus quer fazer dentro de sua igreja, that help us to build and understand the Sunday law waymarks. que nos ajuda a construir e entender os marcos da lei dominical. What I want to show you is everything is linked. O que eu quero mostrar para vocês é que tudo está relacionado. Because Ellen White said we are not ready for this crisis, Porque Ellen White diz que não estamos prontos para essa crise, but in the other hand, she tells us God has already prepared us, so we should be prepared. mas na outra estação ela diz que Deus já nos preparou, que nós deveríamos estar preparados. Okay, so our training is not finished. Sorry, I didn't put that. Então, nosso, Uh, and nossa prática, another nossa element preparação não that is really terminou. important E has been introduced, o outro elemento que também é muito importante, and Curtis yesterday talked a lot about it. e Curtis ontem falou muito sobre isso, It's a repetitive pattern. é um padrão repetitivo. So this pattern is not something new that Elder Tess introduced, Esse padrão não é algo novo que a anciã Tess tenha because colocado, Ellen White already gave us these two minor, I call them minor waymarks. porque a Ellen White já nos dá esses dois marcos menores, But she calls them the death decree, mas ela o chama de decreto de morte, and she called the other one, we will hear the time when Jesus will come back. e o outro é quando ela diz que nós vamos ouvir o momento, And a hora the da volta de godchildren Jesus. will understand the time, he Então, said, como filhos de Deus, vamos entender o tempo, ela diz, but the opponent will not understand. They will think that it's thunder. porém que não vamos entender coisas externas. Eu não entendi So isso Elder direito. Tess use this information, Então, a Cientes usa essa informação, but use a different terminology. mas com uma diferente terminologia. So in a dispensation, she used Boston, Concord, and Exeter, and Então, Test. então, numa dispensação, ela usa Boston, Concord, Exeter e uma prova, o teste. Okay. So, and all this structure, as I said, E toda essa estrutura, como eu disse, has been introduced into Elder Terry presentation.
foi como uma introdução para a So I guess apresentação da that we all Terry. recognize it E eu imagino que todos nós reconheçamos isso, because it's our language. This is the language we talk, we porque use. essa é uma linguagem que usamos no movimento. So having set out the context and the methodology used by Elder Terry, Então, tendo falado sobre a metodologia e as estruturas que foram usadas pela anciã Terry, the question I asked to myself are this one. a pergunta que eu me faço, I don't know if you ask yourself this question. não sei se vocês fazem a mesma pergunta. So my first question was, where do we stand in the lines? A minha pergunta é, então, onde nós estamos na And what linha? lines Elder Terry is talking about? E sobre quais linhas a anciã Terry está falando? And even though she said we are in the fifth line, Act 27, E embora ela diga que nós estamos na quinta linha de Atos 27, at first I didn't understand where she placed us, no início eu não entendi onde ela estava colocando a gente, onde a gente especially when estava. she was talking about the remark of Exeter. Principalmente quando, com relação ao And marco it's de when I Exeter. read again the transcript, I said, okay, yes, she's not talking about the 144,000. E foi assim que eu li novamente o seu transcrito e disse, ok, ela não está falando sobre os 144 mil. She's talking about the fifth line, but I will not take time on these fifth lines Ela está falando sobre a quinta linha e eu não vou me demorar nessa quinta linha, because we have to go back to the previous study porque if we nós, forget. porque temos que voltar ao primeiro estudo, But se what I vocês want esqueceram. to focus upon Mas gostaria de me enfocar is the dispensation where she placed us. na dispensação onde ela diz que nós estamos. So on her study, she placed us in that dispensation, Panion to Sandelo, as you know. Então, no estudo, ela nos coloca aqui nessa dispensação de Pânio, a lei dominical. And she explains these remarks. E ela explica esses marcos. So she said in 255 BC, Pyrrhus received his deadly wound by Então, Rome. ela fala que em 275 a.C. existe essa ferida mortal. In 273, Egypt sent a delegation to Rome. Em 273, é enviada, o Egito manda uma delegação a And in Roma. 272 BC, Rome sent a delegation to Egypt. E em 272 a.C., Roma envia uma delegação para o Egito. And one of the name we have to pay attention to E um dos nomes que a gente tem que se atentar is Cantus Fabius Maximus Gorgias. é Caio Fábio Máximo Gorgias. So Elder Terry places us to this dispensation, Panium to Sandelo. Então, a anciã Tess nos coloca, nos localiza nessa dispensação de Pânia Lei So what Dominical. is this dispensation? Where do you find it? Onde, And I think então, to understand conseguimos ver this, essa... to answer to that question, we should not forget all the lines we have. E nós não deveríamos esquecer todas as linhas que nós temos. Because this dispensation is corresponding to the line of the Levite. Porque essa dispensação corresponde à linha dos So levitas. the harvest of the Levite, this is where we find this dispensation. And on that dispensation, she placed, she overlap the repetitive pattern, Boston, Concord, etc. test.
E nessa dispensação, ela sobrepõe o padrão repetitivo de Boston, Concord e Exeter. Alors, now she used that dispensation to show us several things. Então, ela usa essa dispensação para nos falar várias coisas. Eu tinha dito o nome errado, é Quinto Fábio Máximo, não caia. Okay. And she asks us a question Então, ela when nos faz she uma uh, pergunta. when she finished her study. Quando ela termina seu estudo, She asks us what is Exeter. ela nos pergunta o que é Exeter. So I think we remind doing these things. Então, eu acredito que começamos a lembrar dessas coisas. What is interesting, for me, E o que é interessante para mim is in the study of Elder Terry, she didn't place Boston. que no estudo da anciã Terry, ela não Uh, colocou Boston, she didn't say what is Boston. Okay, so we have a question mark for Boston. ela não nos disse o que seria Boston, então a gente coloca aqui um ponto de interrogação em Boston. For Concord, she placed a date. Para Concórdia, ela coloca uma data, She placed June 24, 22. ela coloca dia 24 de junho de 2022. So she following the rule because she said we have to understand the internal and the external. E ela coloca essa regra de que temos que entender o interno e o externo. So internal, she mentioned the last Vespers of Elder Tess. E internamente ela coloca os Vespers da anciã Tess. And for the external, she mentioned the overturning of Roe versus Wade. Seria então o fim dos Vespers da anciã Tess e externamente And Roe for versus Wade, Exeter, que she asked cai. the question E para Exeter, a gente fica também com um ponto de and she didn't interrogação. reply on May. Ela faz a pergunta, mas ela não What I find responde. interesting is during camp meeting, international camp meeting, O que eu vi que me pareceu interessante é que durante a Campal Internacional, so Elder Parmenter asks the question, what is the characteristic of Exeter? o ancião Parminder pergunta quais são as características de Exeter. But I don't understand why he didn't want the characteristic of the internal. Eu, e o interessante é porque ele não pergunta sobre as características do He interno. wanted us to focus on the external. Ele queria que a gente se focasse no externo. And I asked to myself, why? E eu me perguntei por But quê? I didn't have time to discuss with him so far. Mas eu ainda não tive tempo de discutir com ele até But então. anyway, contrary to him, as usual, in the brackets, Mas diferente I want dele, to focus on the internal. eu gostaria de focar no interno. So, what are the characteristics of internal? Então, quais são as características do interno? So, to answer to that question, I go back to the Millerite. Então, com essa pergunta, volto para os Milleritas. So, and I go to, I remember this period, Eu me lembro and desse we have período. doubling. Nós temos uma duplicação. The message is repeating twice. A mensagem é repetida duas vezes. We have a time setting. Nós temos a marcação de tempo. We have two camps. Nós temos dois campos. The message is heard by everybody. Vemos que a mensagem é escutada por And I todos. think there is a test. So, E eu também acho que existe um okay. teste, uma prova. So,
So for Elder Terry, Então, a just anciã to recap, Tese até aqui, para nós so we are in recapitularmos. a, remember, we are in this dispensation, Panium to Sandelo. Nós estamos aqui nessa dispensação entre Pânio e a lei dominical. Hold on, I've got, yeah, okay. So I think this is LD for me. I have a gap. Então, para mim, esse So aqui we é are a lei July dominical. 18, 2024. Julho, 18 de julho de 2024. We have Concord. She didn't tell us what is Boston. Nós temos Concórdia, ela não nos diz o que é Concord, Boston. Exeter, and Temos LD. Exeter. So today, in our time, in our present, we are here. We are November 17, yeah. Então, agora, hoje, nós estamos aqui no dia So 16 for de Elder novembro. Terry, we are in a Lateran. Então, para a anciã Terry, Time nós period. estamos agora na chuva So serôdia. just to be sure that everybody is following me, Então, eu só okay? quero ter certeza de que todo mundo está seguindo And o she que eu estou asks, dizendo. what is Exeter? E também ela pergunta o que é Elder Parmenter Exeter. asks the same question. Ancião Parminder faz a mesma pergunta. And I think that we are all agree E eu acredito que estamos todos regarding de the acordo characteristic of Exeter, com as características de Exeter, because we base our knowledge on the history of Samuel Snow. porque nós baseamos o nosso entendimento na história de Samuel Snow. We see a doubling. Vemos uma duplicação, Alors, we see, sorry, no. We see a doubling, vemos uma time duplicação, setting, marcação de tempo, 2 camps. 2 The campos, message is heard by everybody. So uma everybody for mensagem, us will be in the movement, okay? uma Not mensagem the whole world, escutada por okay? todos. Para nós, esse todo seria o movimento, não o mundo todo, tá? And there is a test. E há também um teste, uma prova. Alors, now what I would like to do is to do the chronology of Elder Terry studies. Então, o que eu gostaria de fazer agora é a cronologia dos estudos da anciã Terry. So I did not invite anything. Eu não I call her. I call her and I ask her, let me know how this topic start for you. Eu não adicionei nada aqui. Me falem quando que Because isso I começa para like vocês. when I study, I like to know all the stories for me. Porque quando eu estudo, eu gosto de saber da história toda. Alors, Então, she said, and she said it also in her first presentation. This start in 2018 at the camp meeting in France. ela diz na sua apresentação de que isso começou em 2018 na conferência na So França. what's happened in this camp meeting? She said that in a Q&A session, O que aconteceu nessa campal? Ela diz que numa sessão de perguntas e alors respostas, somebody asked a question on Fabius, alguém fez uma pergunta sobre Fábio and the Tess answered she doesn't know it's in beans or vote election, beans or votes, e okay? então a Tess responde que ela não sabia, mas que Fábio tinha a ver alguma coisa com Alors feijão since e votos. 2018, this Fabius is in her mind. Então, desde 2018, feijões, favas e Then Fábio in estavam na sua April mente. 1721, Depois, em abril de 2021, in her own ministry,
em seu próprio ministério, in her own ministry, time the Midnight Watch. no seu próprio ministério, o She did a study on relógio da voting, meia-noite, election, suffrage, Midnight Watch. Ela fez um estudo sobre votos, eleições e sufrágio, but it was not published on YouTube. mas ele não foi publicado no YouTube. After Depois disso, um, the next date for her, it's uh, night in 22, in May 29, 22. a próxima data para ela é 29 de maio de Alors, she started 2022. to discuss with Elder Parmenter by mail. Ela começou a discutir com o ancião Parminder através de e-mail. And she focused the discussion upon Cantus. So now it was not Fabius. She because she already did a study on Fabius' vote on April. Now her mind was lead to Cantus. E então essa discussão estava focada em quintos. Antes ela estava pensando em Fábios, mas agora ela leva a discussão para So o she nome sent quinto. email, as all of us, we do sometimes when we have some thoughts, we send a WhatsApp or email to Elder Parmenter. We say, well, I think about that. What do you think? So it was something like that. Então, On era algo Quintus. do tipo como nós fazemos Okay. quando temos alguns pensamentos, discutindo com o ancião Parminder, sabe? Quando nós mandamos algum WhatsApp ou e-mail, ela estava fazendo isso para ver o que ele acha e tal. But as you all know, Elder Parmenter is do not answer, these kind of things. Okay. Mas, como vocês sabem, o ancião Parminder não dá certeza desse tipo de So what coisa. what what did she do? She waits that Parmenter came to Australia. This E- is what we all doing. Então, ela esperou Parminder vir até a Austrália para ver o que poderia ser And feito. this happened in when, this year, January 2024. E quando isso aconteceu? Nós sabemos, neste ano, em janeiro de 2024. So she had another discussion with him, Então, ela face teve to uma face, nova discussão com ele, face a face, and pessoalmente. also, as you all know, since 2 years, I think, Elder Parmenter is sending at the beginning of each year E como vocês sabem, no início de cada ano, the 10 risk for the year. nos últimos 2 anos, o ancião Parminder manda os 10 I don't know if you riscos para read all aquele the ano. articles, the 10 articles, Eu não sei se vocês leram todos os 10 artigos, but Elder Terry read one, at least one, maybe all, but she read one from Jan Bremer, mas a anciã Terry leu esse sobre do Ian Bremmer, talvez ela tenha lido and todos. this person, he said that Trump campaign for for presidential, presidential start at RNC. Ah, e esse homem disse que ai, gente, So from o Trump then, she concorrendo à presidência continued começa digging na and Conferência Nacional studying the topic of Republicana. Cantus. Então, ela continuou estudando esse assunto, And this is where we arrive to a common ground that everybody knows. e é assim como nós chegamos a esse assunto que todos In conhecem. Fiji, in March 2024, Em Fiji, em 29 de março de donc 2024. in Fiji, so she present for the first time Act 27 and Sunday Law. Em Fiji, então, ela apresenta pela primeira vez sobre Atos 27 e a lei dominical. Donc she made a prediction Ela, this day.
faz então uma predição dessa data, and her prediction was the following. e a predição foi a seguinte: So the RNC will be on July 15 to 18. de que a Convenção Nacional Republicana seria entre 15 e 18 de julho, Trump will be the 47th president. de que Trump seria o And at 47º this date, we will presidente be in the seventh kingdom. e que também ele seria do sétimo But as you reino. know, what's happened this day? E como vocês sabem, que aconteceu nesse Very, dia, there was a very bad weather, houve um tempo muito ruim and the international Zoom meeting was cancelled. e não pôde ser transmitida essa campanha internacional por Alors, causa do between mau those two tempo. dates, March to May, E entre essas duas datas, de março a maio, she presented locally with a fellowship ela in, esteve I think it's apresentando. April, I'm not sure. I don't remember exactly the month. That's why I didn't put it here. Oh, Ela, okay. She presented in locally. ela esteve apresentando I don't remember estudos the exact locais. month. I think it's April or beginning of May. I don't remember. Eu não me lembro da data exata, eu acho que foi abril ou no início de maio, não me lembro. Por So isso eu não the same coloquei a data study. aqui. O mesmo estudo. Okay, so we will put April, Então eu vou colocar aqui abril May, ou but it was maio. locally. Okay. Mas isso foi local. So now the date we know is it's March, Fiji, Então and agora May, as right? datas que nós temos é março em Fiji e maio. So what's happened in May? São datas que sabemos. O que acontece em maio? Because there is so many interaction in the locally presentation she did. Por haver tido tantas interações localmente por causa das apresentações que ela fez. So Elder Parmenter advised her to record it and post it. Então, o ancião Parminder a aconselha a gravar e postar esse And estudo. this is what she did E isso que ela fez during 2 days. nesses 2 dias. So it's the same study of March. Então, é o mesmo estudo que foi dado em março. She's repeat and enlarge it. Ela o repete e amplia She did it in Australia. na Austrália, The same title, Act 27 and Sunday Law. com o mesmo título, Atos 27, a Lei Dominical. She made a prediction. Ela faz uma predição She was talking about the same topic. So falando do mesmo RNC assunto, is on July 15, 18. ou seja, a Convenção Nacional Republicana sendo entre 15 e 18 de julho. Donald Trump will be the 37th president. De que Donald Trump seria o 47º presidente. And we will be in the seventh kingdom of Bible prophecy. E que nós estaremos então no 7º reino da profecia bíblica. So let's see what's happened, because if she predicts something, Então vamos ver o que acontece, porque se ela you prediz should algo, see the realization of the failure, right? nós devemos ver então essa coisa se acontecendo So ou falhando essa 7, predição. 18 of July, No dia 18 de julho, we can see that her prediction fulfilled. essa predição é cumprida. We can see that Trump has been crowned at the RNC. Nós vemos o Trump sendo coroado na Convenção Nacional Republicana. And we can see that we are in the seventh kingdom. E podemos ver que nós Relation to estamos no cause to effect. 7º reino, que isso se torna realidade. So after what we can see then, Então, depois disso, podemos ver because what she predict regarding RNC
been achieved, has been achieved. Porque o que ela predisse sobre Now a we have to Convenção see Nacional if what she Republicana predict, é Donald alcançado. Trump as the 47th president, is Agora true. também deveríamos ver o Donald Trump se tornando o 47º presidente. And the whole world witness E como outra testemunha, that nós the whole vemos world witness that the second prediction she did sobre a segunda predição que ela fez has been fulfilled. foi cumprida. Trump is the 47th president. Trump agora é o 47º presidente. Why I'm doing that? E por que eu estou fazendo isso? Because as we said, Porque, como dissemos, I compare the characteristic of Exeter comparamos as características de Exeter based upon the Millerite story. baseados na história millerita. So I did what Isaiah said. I go back to the Alpha, bring it, and I Eu, compare it with the present. eu fiz o que Isaías 46 diz, eu fui ao passado e eu comparei com o presente. So what I see is this, we have the same message has been repeated on March Então, o que nós vemos é a mesma mensagem sendo repetida em março and May. e maio. Then we have Depois, a time setting, nós temos a marcação de tempo, okay, July 18 and 18. de julho, de 15 a 18. And then we have all the movement heard that message before the event, Nós temos que todo o movimento escutou sobre essa mensagem antes do even though evento, people didn't watch the video, but the video was available, it was public. mesmo que nem todas as pessoas tenham visto o vídeo, mas o vídeo estava lá, estava That publicado. is why I said all the movement heard the message. E é por isso que eu digo que todo o movimento escutou a mensagem. And also, maybe I'm mistaken, but I see no other study detail as much using our methodology. E eu poderia dizer que não, nenhum outro estudo foi tão detalhado usando a nossa metodologia. So now, if we Detalhou lay down tanto. our line, Então, aqui eu coloquei a nossa linha. so I stay in the dispensation where she placed us. Então, eu coloquei aqui nós, onde ela nos, So it nos is true, colocou, she disse que didn't mention estávamos. what is Boston Então, ela não mencionou o que seria Boston for 2021, para 2021, internally or externally. internamente ou So externamente. we have to dig Então, temos que cavar, because we have to thread the waymarks together. porque nós temos que passar a linha para juntar So esses after there is marcos. no consensus on June 24 for Concord, Então, ainda não há consenso para Concorde de junho, 24 de junho, but at the ICM, for those who were there or watch, but at ICM, for those mas, who were there, ixi, mas na Campal when Elder Internacional, Dramender asked what is Concord in that dispensation, Panium to Sandelo, quando o ancião Parminder pergunta o que é Concorde nessa dispensação entre Pane e a lei dominical, the seven clever men and women sit on the front. os 7 homens e mulheres sábios que estavam sentados na frente Said Vesper, last Vespers, and Roe versus Wade. disseram que se tratava da última apresentação das vésperas da Terry So e a queda de Roe versus this Wade. is something that maybe a lot of person are agree upon. Okay. Então, isso é um monte de conclusões pessoais que estão Then aqui. Elder Terry E depois, during Q&A a in anciã, ICM
Terry, durante as perguntas e respostas na Campal Internacional, she has been pushed a little bit, ela foi um pouco forçada, and she uh, pressionada. tells us what is Exeter for her. Ela nos diz o que é Exeter para ela, Okay, so internally, externally, she mentioned Ashmone, e the cases. eternamente ela fala sobre os casos hush money, de propinas, hush money But I cases. don't recall if she put Act 27 and Sandelo. So me, I put Act 27 to Sandelo. E eu não lembro se ela falou internamente de Atos 27 a lei dominical, mas eu coloquei aqui Atos 27 a lei Based dominical. upon this chronologic line and the characteristic. Baseado nessa linha de cronologia e suas características. But I don't think there is a consensus yet on that Mas remark. eu não sei se existe já um consenso sobre esse marco. But I just show you what I understand Mas eu estou mostrando para vocês o que eu entendi. because I see some repetitive pattern and characteristics. Porque eu vejo aqui alguns padrões So that's why repetitivos I e place Act características. 27, Sandelo as Exeter. Então, é por isso que eu coloco aqui Atos 27, a lei dominical em Exeter. And that's why I place Sandelo on July 7th, 24. E é por isso que eu coloco a lei dominical em julho de 2024. Okay, 18 de as julho. the event we mark is the RNC. E o evento que nós colocamos é a Convenção Nacional Republicana. So we are passing the Sandelo remark. Então, nós já teríamos passado do marco da lei dominical. Alors now I have a question also, because I said if Elder Terry is wrong, Mas agora eu também tenho uma pergunta. Por quê? Se eu digo que a so Anciã Terry when estava is Exeter? errada, quando é What is Exeter? Exeter? O que é Exeter? Qual é o What is the evento? message everyone should hear? And Qual é when this então? message has been preached twice? Qual é então a mensagem que todos deveriam escutar? E quando essa mensagem foi pregada? And where Duas to place the vezes. Sunday law. E onde nós And I colocaríamos o think marco da that lei we are all dominical? agree there is no other study who has these characteristics. E nós podemos concordar que não tem outro estudo que possa So if cumprir I'm todas wrong, essas you can características. correct me. E então, se eu estou errada, vocês podem me So corrigir. that's why I draw the line like that. E é por isso que eu coloco aqui essa linha. Okay. What's the time for me? Quanto tempo eu tenho? I have 20 minutes again? Tenho 20 minutos? I'm finished? Okay, so I'm finished. Então, já acabou I'm para mim. finished. Yes, I'm finished. So I'm finished. Ouais. Alors, Então, acabou. Então, acabou. so we will, I'm sorry. So, yeah, I didn't go fast, and maybe it's better. I don't know. So I'm Eu não fui finished muito for the rápido, first part. So the mas second terminamos a part, primeira we parte. will see another other things. E And na segunda parte, vamos ver outras pardon. coisas. So what I wanted us to see Então, eu in quero que this nós first part vejamos nessa primeira parte is really our present time. é o nosso tempo presente. What Ellen White is saying O que Ellen White está dizendo naquela estação regarding the is it preoccupation? Is it concern? Merci. Regarding the concern of the rulers and the inhabitants of the world externally. sobre as preocupações dos governantes e dos habitantes do mundo de forma externa.
the nation who has the relationship, the relation between the nation that is really agitated, As relações entre as nações que estão muito agitadas also the internal work that our God prepares us, e também ao trabalho interno de Deus para nos preparar. and also the warnings he said we are not ready for the crisis. E também do aviso de que nós não estamos preparados para a crise. Even though we have been prepared since the time of the end, Embora nós tenhamos sido preparados desde o tempo do fim to understand the external event, para, the en- prophetic external event, para entender os eventos proféticos externos and also to be restored e at Christ's image. também para sermos preparados à imagem de Cristo. And the second point I wanted us to see in this first part E o segundo ponto que eu gostaria que nós víssemos nessa primeira parte is really these things, this chronologic line, é essa linha cronológica to see the characteristic we have in our present time para ver essas características que temos no nosso tempo with presente Elder Terry message, com a mensagem da anciã Terry, compare with the Millerite, even though I didn't go to the Millerite history. comparados com a linha dos Milleritas, embora eu não tenha So entrado let's na pray. linha dos Milleritas. Então vamos orar. Dear Lord, Querido Deus, we thank you for this moment we share together. te agradecemos por esse momento que compartilhamos juntos. We really ask you to open our mind and heart, Nós realmente te pedimos que o Senhor abra o nosso coração e mente, open our eyes and ears, que possa abrir os nossos olhos e that ouvidos, we can see, understand para que nós possamos ver e entender what is around us. o que está à nossa volta. And above all, E acima de tudo, that your internal work that you want to do in us, que esse trabalho interno que o Senhor quer fazer em that will be nós, restored to your image, para que sejamos restaurados à sua imagem, be a reality seja realizado, seja in se all torne your real children. em todos os seus filhos. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.